Fala galera, boa noite, bem-vindo você que está aí, vai participar da nossa live nesse mês de novembro. Agradecer, vou aguardar o pessoal ir entrando aí. Obrigado para você ter vindo aqui. Hoje vai ser bem legal. Nós vamos falar bem na prática sobre o futuro das licitações. Você que é empresário, que tem desejo de aumentar o teu faturamento, esse vai ser um momento legal para você estar participando da nossa live aqui hoje, tá? Vai ser uma live que nós vamos fazer aí aproximadamente uns 30, 40 minutos para poder realmente mostrar na prática sobre as licitações. Dentro disso de hoje, né, o nosso objetivo é mostrar para vocês um pouquinho de como funcionam as licitações na prática, dicas para você, empresário, que quer aumentar o teu faturamento dentro do mercado de licitações, e dentro disso também mostrar para vocês um pouquinho o método que a gente utiliza, onde fez a gente ganhar dezenas de licitações. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando aí. Agradecer a cada um de vocês que entrou aqui para poder estar participando. Lembrando vocês, essa é a nossa primeira live, nós vamos estar fazendo uma live hoje. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos estar fazendo uma outra live com outros assuntos. Então é importante que você acompanhe a gente aqui no nosso Instagram, que nós vamos estar divulgando aqui as nossas lives. Então na próxima segunda-feira tem de novo, às 20 horas, 19h30 ou 20 horas, nós vamos estar mandando para vocês lá. Depois nós vamos ter mais umas 3 ou 4 lives dentro do mês ainda de novembro, onde de todo esse conteúdo de licitação eu vou estar mostrando para vocês aí na prática. Para você que é empresário, que atende o varejo, e tem curiosidade de entender como é que funciona isso, ou até mesmo você que não tem empresa ainda, mas de repente fala assim, eu quero entender esse mercado de licitação, ver se é uma oportunidade para mim. Então esse é o momento para você começar a aprender, tá? Tudo isso aqui que nós vamos falar é tudo o que eu vivo nesses últimos 15, 16 anos no mercado de licitações, então vai ser algo bem legal que eu consigo passar para vocês bem na prática, tá? Dentro disso aqui, nós vamos já começar a nossa live o seguinte: qual que é a diferença que você vê de você trabalhar no varejo e você trabalhar e vender para o governo? Ó, que letra bonita. Tá dando para vocês entenderem aí, né? Então vamos lá. Já cita para mim nos comentários aí, vai mandando para mim. O que você precisa para você vender no varejo? Mário, deixa eu pensar aí. O que eu preciso para vender no varejo? Primeira coisa, você precisa de estoque. Certo? Sem estoque você não consegue vender. Sem estoque. Outra coisa que você precisa, loja física. Vai falando para mim aí. O que você precisa para você poder vender para o varejo. Outra coisa que você também precisa para você vender, senão você não tem sucesso no varejo. Vendedores. O que mais que você precisa para você também vender no varejo aí? O que mais? Fala para mim aí. Estoque, você precisa para vender no governo. Loja física, vendedores. O que mais que você precisa para vender no varejo? Marketing. Marketing também você precisa. Sem marketing você não consegue vender no varejo, né? O que mais que você precisa aí? Então, estou citando só alguns que você precisa para você estar vendendo no varejo, senão você não tem sucesso. Agora, marketing, loja física, vendedores, estoque. Sem estoque você não vende, porque a pessoa precisa que você tenha lá para ele poder adquirir. Então, você imagina o custo que você tem com tudo isso aqui, né, para você vender no varejo. Agora, vamos olhar e vamos ver a diferença que tem você vender no varejo e vender no governo. Mário, legal. O que eu preciso para poder vender no governo? O que você acha que você precisa para poder vender no governo? Vamos analisar. Primeira coisa que você precisa ter aqui, aí você vai olhar, apenas um computador e internet. Mas Mário, só isso? Marinho, só isso? Só isso que você precisa. A grande diferença que você tem de você vender no varejo e você vender no governo. Então, para você vender no governo é muito mais simples. Para você vender no governo, você só precisa de um computador e de internet, tá? Eu te falo porque quando eu comecei com a venda para o governo, eu era fisioterapeuta e eu não tinha praticamente recurso nenhum para poder estar vendendo para o governo, e comecei a vender para o governo praticamente sem nada, apenas com computador e internet.
Ainda mais hoje, galera, que hoje 90% das licitações são todas eletrônicas. Então, o que você precisa para você vender para o governo? Apenas um computador e a internet que você seja ligado, tá? Então, dentro de tudo isso aqui, como que funciona dentro do processo? Beleza, fechou, Mara? Tem um computador, tem a internet? Então fechou. Então você já pode vender para o governo, tá? Esquece isso aqui, ó. Loja física, vendedores, marketing, você não vai precisar disso aqui. Você imagina quanto que você tem de custo com toda essa galera aqui. E quanto você tem de custo aqui, ó, para você vender para o governo? É muito menor, tá? Então, galera, vou mostrar para vocês então um pouquinho disso, de como que você vai fazer para você iniciar as suas vendas no governo, tá? O que é, Mário? O que é, primeira coisa, o que é a licitação? Por que existe essa licitação? O que significa? Ela nada mais é que um processo licitatório administrativo que o governo precisa fazer para que possa haver uma competitividade, para que possa haver uma transparência e que todos que tiverem interesse, tiverem empresa, podem participar. Então, para isso que é a licitação. Então, dentro do primeiro passo, a gente chama lá no governo, quando eles vão começar a fazer uma licitação, a gente chama lá de fase interna. Faltou um R aqui. Fase interna. O que é essa fase interna aqui? É a fase que o governo vai começar lá, os servidores públicos, a fazer um levantamento para poder levantar essa necessidade que eles têm. O que seria? Primeira coisa, vem a necessidade. A necessidade. Então, primeira coisa é a necessidade que o órgão tem. Eles vão analisar lá e vai ver a necessidade, se eles querem contratar um tipo de produto ou se eles querem contratar um tipo de serviço. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é verificar a necessidade deles aqui. Depois de verificar a necessidade deles aqui, eles vão fazer o quê? Elaborar o edital. Eu já defini que é isso que eu quero, tenho a minha necessidade de uma compra de produto ou de serviço. Eles vão fazer o quê? Vão montar o edital. Dentro do edital dele, também vamos fazer o termo de referência. Termo de referência. Dentro do edital, tem um anexozinho que nós chamamos de termo de referência. O que é esse termo de referência, Mário? Termo de referência é onde ele vai especificar todos os detalhes que ele precisa ali de prazo, de produto, especificação, a questão dos pagamentos, como que ele vai te pagar, como que ele vai te pedir. Então, no termo de referência, além do edital, vai estar especificando mais detalhamento do serviço que você vai ter que fazer lá para o governo. Então, essa fase interna vem pela necessidade dele detectar, né, que tipo de produto ou serviço que ele vai contratar. Depois disso, ele vai montar o edital junto com o termo de referência para poder publicar isso. Dentro disso, quando ele decide que ele precisa desse serviço do produto, ele vai fazer o que lá? Ele vai fazer um orçamento para definir quanto que ele vai ter de estimado aqui nesse orçamento. Como é que ele faz esse orçamento? Com base na onde? Com base numa pesquisa de mercado que ele vai estar fazendo. Então, quando ele vai publicar o edital e o termo de referência, ele vai mandar provavelmente para as empresas, para cotarem esse tipo de produto ou serviço. E aí ele vai mandar pelo menos para 3 empresas, para que ele possa ter uma média desse serviço ou produto, para que ele possa definir o estimado daquele processo. Então, um exemplo bem na prática, eu preciso comprar um produto, o governo tem a necessidade que ele precisa de produtos hospitalares. Então, ele vai montar um edital com todos os detalhes ali que ele precisa, e dentro do edital, ele vai mandar o termo de referência para as empresas cotarem. Ó, eu preciso desses produtos, você manda para mim o preço que você pode vender para nós esses produtos? Ele vai pegar esses orçamentos e vai fazer uma média. Uma média. Essa média é que nós chamamos lá de valor estimado. Então, é o valor estimado. O que seria esse valor estimado, Mário? Quando você pegar um edital e você pegar lá o termo de referência, vai estar definido lá a média que ele fez e ele está falando assim para você, ó, esse produto hospitalar ali, nós não vamos pagar mais que X valores que está ali. Então, aquele é o teto. Para você que vai analisar um edital, a primeira coisa que você vai receber, você vai ver a especificação do produto e vai ver o valor que ele vai pagar. Aquele valor não quer dizer que ele vai pagar aquilo lá, mas é o valor máximo que ele vai pagar. Dentro daquele valor lá, você vai daí
depois, na disputa da licitação, brigar para quem vai dar um menor valor ali no momento da licitação. Então, por isso que eles precisam fazer esse orçamento. Então, por isso que é legal, quando você participa com o governo, você começa a trabalhar com o governo, automaticamente o governo pega esses orçamentos com as empresas que já prestam serviço para ele. Por que às vezes, muitas vezes, você trabalha no varejo e nunca recebeu talvez um orçamento do governo? Pode ser que você já tenha recebido. Então, se você já tem recebido e você não participa do governo, isso é um bom sinal. Sinal que está faltando demanda para o governo estar lá cotando. Então, isso é importante. Então, eles vão fazer esse levantamento, vai pegar lá pelo menos 3 empresas, vai fazer uma média, e aí, depois disso, nós vamos entrar numa fase que nós estamos, depois que ele fez tudo isso na fase interna, tá? Isso o governo faz, os servidores lá faz. Nós vamos entrar numa fase que aí nós chamamos de fase externa. Essa fase externa aqui, fase externa. Tá dando para entender minha letra aí? Letra bonita, hein? Ei, rapaz, como a mãe brigava com a gente com essa ortografia, hein? Ai. Eu tinha que ser médico. Ó, depois que o governo fez todo o processo ali, que eu falei anteriormente, vai entrar na fase externa. O que é essa fase externa? Primeira coisa, ele vai fazer a publicação daquele edital. Publicação. Certo? Ele vai fazer a publicação do edital. Beleza, fez a publicação do edital, ele vai, dentro do edital aqui, colocar o período que vai acontecer esse edital. Então, por exemplo, ele vai lançar o edital falando assim, ó, que a licitação vai ocorrer lá na data do edital, hoje é dia 12, vai ocorrer lá a licitação no dia 22 de novembro e para o recebimento das propostas é até às 9 horas que o pregão ou a concorrência, vamos falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho para você, vai acontecer às 10 horas da manhã. Então, você, depois de publicado, você vai ter essa data aqui do edital, você vai ter que cadastrar a sua proposta, eles vão receber essas propostas, então você teria aí 10 dias para poder elaborar a sua proposta, e aí eles vão receber essa proposta. Então vem a fase do recebimento das propostas. Certo? Depois disso vem a fase de recebimento da proposta. Quando acontece as empresas que têm interesse naquele edital começam a mandar a proposta, eles ficam recebendo essa proposta até aquele período. Então, se ele falou 9 horas, você não mandou a proposta até 9 horas, infelizmente sua proposta não vai estar apta lá para você estar participando. Então, provavelmente você não vai conseguir participar. Então, você tem que ficar muito atento ao edital e à data do edital para você estar enviando essa proposta o quanto antes. Tá? Dentro disso, depois, vai acontecer a sessão pública. A sessão pública. O que é essa sessão pública? Ele vai abrir a licitação, dentro da licitação ali, daquele horário que ele falou, ele vai receber a proposta, e no momento da licitação que foi programado para as 10 horas, ele vai abrir a sessão pública, onde ele vai analisar aí as propostas. Aí ele vai analisar proposta por proposta, ver se a sua proposta que você mandou para ele está atendendo às exigências daquele determinado edital. Então, está atendendo a exigência daquele determinado edital? Você então está apto para poder ir para a disputa da licitação. Tá? Então, depois que você entrou, cadastrou a proposta, está correto, você tem a possibilidade de ir para disputa. Disputa da licitação. Certo? Aí você vai para a disputa. Dentro da disputa aqui, nós temos algumas modalidades de disputa, que daí eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês e vou explicar como é que funciona essa disputa mais na prática depois para vocês. Fui lá, comecei, cadastrei, entrei para a disputa, entrei no processo de disputa. Após a disputa, depois que vocês vai ter o momento dos lances ali, aí depende, como eu falei anteriormente, tem a modalidade aberta, tem a modalidade aberta e fechada, a modalidade fechada e aberta. Cada modalidade dessa também está especificado lá no edital, ele já definiu lá como que vai ser essa disputa, então isso que é bom você ficar atento lá na licitação para ver como é que é essa disputa, para que você possa entender ali na hora de dar os lances, né? Porque no momento dos lances ali, as disputas são para quem dá o valor menor. Então você tem que ficar atento que tem algumas regrinhas lá que eu vou falar para vocês mais detalhes dessas disputas. Acabou essa disputa, arrematou a licitação, ganhou. Quem foi que ganhou? Ganhou, a empresa foi lá e ganhou. Ela vai ter o momento da habilitação. Habilitação.
ganha disputa, para disputa. E uma coisa importante falar para vocês aqui, que hoje, que é essa nova lei que a gente está falando agora, essa nova lei agora, o ideal é que você apresente a habilitação dos documentos de habilitação seu só depois que você ganha a disputa. Antigamente, na lei anterior, na 8666, você tinha que ficar anexando todas as propostas anteriormente. Hoje não. Apesar que tem alguns pregoeiros que lançam lá, fazem um edital na nova lei, e alguns pregoeiros exigem que você manda os documentos antes. E a gente já entrou com recurso com várias licitações por conta disso, e infelizmente aí tem pregoeiro que aceita, tem que não. Então, se ele te pedir que você anexe o documento antes da disputa, então você anexa, para você não correr esse risco. Mas na lei fala que você pode apresentar apenas depois. Então teve licitação que a gente ganhou, né? Ganhou a licitação e não apresentou o documento. Depois o programa quis desclassificar, a gente entrou com recurso e acabou ganhando a licitação, porque na nova lei fala que é para pôr depois. Porque não tem necessidade de você ficar mandando um monte de documento se eu nem ganhar a licitação. Então depois da disputa vem o processo de habilitação, onde vai habilitar a empresa foi, mandou, ganhou, maravilha na disputa, vem o processo de habilitação. Vai ter que mandar todos os documentos lá dentro do portal, claro, se for um pregão eletrônico, todos os documentos que você precisa para poder você ser habilitado nessa licitação. Depois desse processo de habilitação aqui, ele vai avaliar e aí nós chamamos de adjudicar, adjudicar. Ele vai adjudicar, se os seus documentos estiverem redondinho, ele vai adjudicar, maravilha. Depois disso vem o processo de homologação. Aí, meu amigo, homologação. O que é esse processo de homologação aqui? Vai homologar. Vai mandar os superiores lá, dizendo sim que a licitação ocorreu de forma tranquila, que foi a empresa foi habilitada, e aí ele manda para o superior deles lá homologar essa licitação. Ele vai lá, homologa, depois disso, aí vem uma fase legal, depois da fase desse processo de externa aqui da licitação, vem a fase legal, que a gente chama a fase de contratação, né? A fase de contratação nada mais é que é o momento que você vai aí assinar os contratos. Então, vem a fase de contratação. Certinho, letra bonita, hein? Mas tá dando para vocês entenderem, né? Isso é o que importa. Então, vem a fase da contratação. O que é essa fase da contratação? É a fase que você vai assinar o contrato. Então, passou lá para o processo de homologação, está tudo corretinho, vai passar alguns dias, o órgão público ele vai mandar o contrato para você assinar, então você vai assinar o contrato. A melhor fase que tem. Assinar o contrato. Maravilha? Então, assinou o contrato, bonitinho, você vai mandar para o órgão público vai assinar via dele, tudo certo. Você vai poder entrar na outra fase, que nós chamamos de execução do contrato. Aí vem a fase de execução. Maravilha! A execução do contrato. Qual que é essa fase? Provavelmente, os órgãos públicos vão nomear um fiscal lá, né, do órgão, para que ele possa acompanhar o seu contrato. Então, todo órgão público ele vai nomear uma pessoa onde você vai ter o contato direto com essa pessoa. É essa pessoa que vai ser responsável para poder fazer a solicitação de pedido para você, é aquela pessoa que vai fazer o planejamento da entrega dos seus serviços ou o planejamento da entrega dos produtos. Então, toda vez, todo mês, ou sei lá, vai depender muito de edital para edital lá, como falei anteriormente, você vai ter essa pessoa que tudo você vai prestar conta para ela, né? Recebi uma ordem de fornecimento deles e aí eu vou ter que mandar para o órgão. Aí você vai estar sempre em contato com esse fiscal. Esse fiscal é praticamente o supervisor, ele que vai cuidar do seu contrato, tá? Então, assim, como que funciona essa execução do contrato? Geralmente é uma ordem de fornecimento que eles vão estar mandando para você, ou uma ordem, um empenho, onde... O que é um empenho, Mário? Nada mais é que é um documento que está dizendo que ele já está reservando aquele dinheiro lá para você, daquele determinado produto ou serviço que você vai estar executando. Então, você vai estar recebendo isso e aí você vai começar a sua execução do contrato. Então, é importante que você tenha esse contato diretamente com o servidor e faça um planejamento com ele para que você consiga realmente executar esse contrato da forma mais transparente possível, conforme está lá no edital. Tá? Então é importante
você atender aquilo que está no edital, nem mais nem menos, né? Porque eu digo assim que muitas vezes acontece no edital tinha uma exigência de entrega em determinado lugar, de repente algum produto lá que você tem que fazer e de repente o fiscal pede para você entregar em outros lugares, você não é obrigado, você tem que atender aquilo que estava no edital. Então, é super importante que você fique atento ao edital para que você possa executar o contrato da melhor forma possível. Dentro disso aí, galera, vamos falar um pouquinho para vocês. Aconteceu aí toda essa fase na prática aqui para vocês. O que é essa fase? Essa fase da licitação aqui. Valeu, obrigado. Então, vamos falar para vocês um pouquinho, agora dentro disso, dentro dessa fase externa aqui, que a gente falou, existe um momento que existe as modalidades de licitação, que eu acho que é importante vocês entenderem o que é essa modalidade de licitação. Quem já ouviu falar aí, o que é pregão, o que é concorrência pública? Aí até hoje o pessoal fala, o que é tomada de preço? Então, nessa nova lei hoje, nem tomada de preço não tem mais. Então, a gente vai falar um pouquinho das modalidades. O que é essas modalidades de licitação? Galera, modalidade de licitação. Existem algumas modalidades agora, que a primeira nós chamamos de concorrência pública. Então, vamos pôr aqui, concorrência. Beleza? O que é concorrência pública? Concorrência é para quando, hoje, a maioria delas também estão acontecendo de forma eletrônica, ainda tem as presencial, mas a maioria delas estão ocorrendo de forma eletrônica também. Geralmente para valores maiores, geralmente para serviços de obra, então geralmente se utiliza muito a concorrência pública, tá? Mas o mais utilizado que a gente fala hoje, que a gente mais utiliza, é o pregão. Então, dentro das modalidades de licitação, o que mais você vai ver e o que mais você vai participar hoje é o pregão, tá? Dentro dessa modalidade aqui de licitação. O pregão, seja eletrônico ou seja ele presencial. É claro que, por isso que eu falei lá atrás, para você que quer trabalhar com o governo, você só precisa do computador e de internet. Porque a maioria das licitações aqui são pregão e são pregão eletrônico. Então, por isso que eu falo que você só precisa de uma internet, de um computador. Muitos falam assim, mas eu preciso de estoque. Cara, na maioria das vezes você não precisa de estoque. O que você precisa é ficar atento ao prazo que você tem no edital. A maioria dos prazos hoje dos editais é 5, é 10, depende do edital. Então, assim, se você tem um relacionamento com o seu fornecedor e esse fornecedor tem a capacidade de entregar logo para você, não tem por que você comprar e ficar com um monte de estoque lá. Então, por isso que eu falo que você não precisa de estoque. Agora, você tem que ter um relacionamento juntamente com o teu fornecedor. Agora, tem uns malucos aí que vai participar da licitação, o cara não tem nem relacionamento, às vezes, com o fornecedor e vai lá e participa da licitação. E aí ele fica depois, ganha a licitação, depois fica desesperado para correr atrás do produto. Aí não funciona. Então, vou falar um pouquinho mais na frente sobre planejamento. Você precisa ter um planejamento certinho para você não se perder aí. Então, se você tiver um acordo bem legal, comercial, junto com o teu fornecedor, você não precisa de estoque, trabalha com o estoque dele. Entendeu? Tá vendo? Que você pode usar a tua cabeça. Então, você pode muito bem, além disso, não disponibilizar capital. Trabalha com ele de uma forma que você consiga um prazo para que você possa receber do governo primeiro para depois você pagar. Entendeu? Então isso é importante. É algo. Então eu vejo as pessoas, mas eu não tenho capital. Eu não tenho capital para trabalhar com o governo. Se você tiver bem relacionamento com o seu comercial, talvez você não precise realmente de capital. E tem outra modalidade que nós chamamos de diálogo competitivo. Competitivo. O que é o diálogo competitivo, Mário? Essa modalidade é uma modalidade nova que o governo lançou agora, que é uma modalidade geralmente para serviços de inovação, serviço tecnológico. É algo que nem o governo sabe o que ele quer, e aí ele vai dialogar com as empresas, vai convidar algumas empresas para participar desse diálogo, para poder chegar a um acordo a algo que eles necessitam lá no órgão. E aí, dentro desse diálogo competitivo aqui, eles vão trabalhar, aquelas empresas que vai discutir isso com ele, depois de um determinado tempo, que eles tiverem decidido que aquilo que eles querem fazer, as empresas vão poder mandar a proposta, quem fizer a mais barata vai ganhar. Mas, cara, essa modalidade aqui vai estar praticamente isenta. A gente
nem ouve falar muito dessa modalidade aqui, entendeu? Inventaram essa modalidade lá, porque na Europa tem, nos Estados Unidos tem, então, assim, enfim, no Brasil a gente quase nem utiliza ela, tá? Aí temos o leilão e temos o concurso, que são duas modalidades também, concurso também que é pouco usada, mas você vai focar aqui no pregão, vamos focar aqui no pregão, tá? O leilão, geralmente para compra de imóveis e bem de imóveis, de alienação de imóveis, e o concurso ali é para serviços de científico, dentre outros, tá? Então, essas são as modalidades, mas foca, galera, no pregão. Você que de repente vai trabalhar com serviços às vezes, de engenharia ou outros tipos de serviço, provavelmente você vai ter muita concorrência eletrônica ou concorrência pública. Esse é um das modalidades que vocês vão estar participando de licitação. Mas, ó, foca no pregão, tá? Muitas e muitas licitações hoje têm acontecido no pregão eletrônico, tá? Então, esse aqui, e a concorrência hoje ficou bem parecida com o pregão eletrônico, tá bom, galera? Vou mostrar para vocês aí. Ó, outra coisa que eu acho importante, uma dica importante que eu vou falar para vocês a partir de agora. Vamos falar de dicas, tá? Mário, que dica que você me dá, dicas práticas para mim que quer participar de licitação? Ó, a primeira delas que eu te falo, você precisa, pelo menos, entender um pouco da nova lei. Ah, eu vou ter que talvez entender de toda a lei? Não, mas é importante que você tenha uma noção do que se fala nessa nova lei, né? Então, às vezes, esse cara vai participar lá, o cara não sabe nem o que é a nova lei. Vai lá, a nova lei 14233. Aí você vai conseguir aí olhar ela, dar uma estudada nela para você entender quais que são os seus direitos que você tem, o direito que você não tem. Então é importante que você tenha aí noção. E a anterior também, a antiga lei. A antiga lei, a gente nem vê pouco agora. A antiga lei, que é 8666. 8666. Ela também, que é outra lei, mas poucas pessoas agora, poucos pregões estão acontecendo nessa lei aqui. Então é importante. E a dispensa eletrônica? Oi? E a dispensa eletrônica? A modalidade? A gente fala aqui da modalidade, ó. Galera, pode ir perguntando aí, que aqui no finalzinho a gente vai tirando bastante dúvida, tá? Aqui, ó, essa aqui, a dispensa eletrônica, ela entra aqui nessa modalidade aqui também. É que a gente falou da modalidade de licitação, é que mais acontece. Aqui a gente fala da dispensa, é mais uma compra direta. Tá? A dispensa eletrônica nada mais é que aquelas compras que a gente chama de compra direta. Tá? Hoje ela faz de forma eletrônica ou ela faz de forma de fazer contratação faz 3 orçamentos e faz a dispensa. O legal da dispensa hoje que os valores atualizaram, então você pode chegar hoje aí até 59 mil para venda de produtos e até 119 mil para venda de serviço. Então, a dispensa eletrônica. O legal da dispensa eletrônica é que é assim, você pode participar, a maioria das empresas, até mesmo empresas que são MEI, né, que querem participar, dá para participar bastante de dispensa. Porque geralmente assim, eu sou MEI, que geralmente, se você for MEI, provavelmente você não vai conseguir talvez atender às especificações que às vezes acontece num pregão, às vezes acontece numa concorrência, então talvez você não atenda. Então talvez uma sugestão que eu te dou é que você fale da dispensa. Bem lembrado da dispensa, acabei não comentando, mas é importante falar da dispensa, porque a dispensa para você que é MEI, você vai atender ali até o nível do SICAF, ali até o 3º nível, que é poucos documentos você consegue daí poder participar, tá? O que é o SICAF, galera? O SICAF nada mais é que o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. Então lá tem alguns níveis que você vai cadastrar a tua empresa e aí as empresas que estão só tem poucos documentos, algumas certidões fiscais, algumas trabalhistas, e apenas lá, de repente a MEI, né, uma empresa de microempreendedor individual, você consegue participar bastante de dispensa de licitação. Mas assim, o interessante é que você se prepare, comece a ganhar aqui para que você possa daí participar aí do pregão, que eu acho que aí você vai alcançar valores maiores, tá? Então, a dispensa eletrônica, geralmente, são as licitações um pouco menores, beleza? Tirei a sua dúvida aí? Me fala aí, senão a gente vai falando aí que a gente vai trocando mais ideia aqui, tá?
Desculpa se a gente está um pouquinho rápido aí, galera. A gente está fazendo uma live no Instagram hoje. A ideia é que a gente não ultrapasse o tempo aí de vocês. Por isso que a gente vai fazer mais lives aqui no meu Instagram, para que a gente possa falar mais de assuntos, né? Porque licitação é um mercado muito amplo, né? Então, assim, você precisa começar. Você começar a atender, automaticamente depois você vai pegando prática e vai ficar fácil para você aí começar a trabalhar. E vai aprendendo com os erros, né? Então, ó, os tipos de licitação, umas dicas de prática que eu dou. Atento àquele detalhe das dicas da licitação. Que licitação que vai acontecer? Ah, ela é pregão eletrônico? Ah, ela é uma concorrência? Ela é um diálogo? Ela é um leilão? O que vai acontecer? Então, a dica que eu te dou também, fique atento à modalidade que vai acontecer, tá? Então, é importante, modalidade da licitação. Tá? Fique atento a essa modalidade, como que vai acontecer, para que você possa entender como vai ocorrer esse processo da disputa lá, tá? Outra coisa importante, galera, que as pessoas não se atentam às vezes, é sobre a documentação. Então, uma dica prática que eu te dou, você precisa estar com seus documentos sempre em dia. Quando a gente fala de documentos, vamos aqui, ó, documentação em dia. Né? A gente fala da documentação em dia aqui, a gente está falando desde a habilitação jurídica, desde a regularidade fiscal, qualificação financeira. Claro, se você for participar, de repente, de uma dispensa de licitação, talvez você não precise de qualificação técnica, né? Talvez não precise de qualificação financeira. O que é qualificação técnica, para quem não sabe? É aquela atestado de capacidade técnica que a gente fala, que é onde você comprova que realmente você já executou aquele serviço ou vendeu aquele determinado produto. Porque dos pregões, a maioria dos pregões exige que você apresenta. Então, uma empresa que, de repente, nunca vendeu nada, dificilmente você vai conseguir atender um edital, né? Que ele pede esse atestado de capacidade técnica. O governo ele não contrata ninguém que já não tenha executado algum tipo de serviço ou produto. Então, você tem que ter vendido aí algum tipo de produto ou prestado algum serviço aí para empresas privadas. Você tem que ter comprovado, tá? Então, a qualificação financeira, a gente fala de balanço patrimonial. Quando a gente fala de qualificação financeira, para você comprovar a saúde financeira da empresa. E provavelmente você que é MEI também não vai ter essa documentação. Então, para você participar do pregão, é importante que você também tenha essa documentação. Então, é outra dica que eu dou que é importante, galera. Ficar atento à lei, ficar atento também à antiga lei, que tem pouca licitação, não está quase ocorrendo, mas é importante. Ficar atento à modalidade que vai ocorrer aquela licitação. A documentação sua ficar em dia. Sobre a questão da qualificação, né? Documentação em dia, eu estou falando tudo dessa parte da documentação aí. Outra coisa importante, que eu acho que você tem uma dica que eu te dou, é você, cara, ficar atento aos portais. Ó, essa dica que eu vou dar é legal para vocês. Hoje a gente tem Comprasnet, que é governo federal, Licitações E, a gente tem as outras plataformas, que são estaduais e municipais, que têm hoje inúmeros portais de licitação. Então, galera, para você ficar entrando em todos esses portais hoje é difícil. E aí você pode perder algumas oportunidades de você ficar, de repente, somente no governo federal, Comprasnet, por exemplo, ou Licitações E. Então, são dos principais portais. Mas o interessante é que você, hoje, tem inúmeras também empresas que filtram todas essas licitações. Como que é isso, Mário? Hoje tem inúmeras empresas que fazem apenas filtro de licitação. Você paga uma taxinha lá anual irrisória para eles, mensalzinho lá para eles, e eles te mandam essas remessas diariamente para vocês daquele determinado produto ou serviço que você tem interesse. Então, tudo que o governo publicar naquele determinado serviço seu ou produto que você tiver interesse, eles vão mandar isso via e-mail para você, todos os editais que está relacionado àquele serviço ou produto. Aí você vai analisar e vai verificar se faz sentido para você ou não. Então, hoje tem inúmeras empresas que fazem isso. Porque em vez de você ficar entrando em portal, ficar recebendo ali, entrando para ver se tem a licitação, tá? Então, é uma dica super bacana que eu te dou para você pegar empresas que fazem isso. Se digitar no Google aí, você vai aparecer um monte de empresas que fazem esse tipo de serviço. Vai entregar mastigadinho para você lá todo dia no teu e-mail, ou 2 vezes por dia, você que vai definir os editais que tem oportunidade para você poder participar de licitação. Outra dica que eu dou, importante para vocês, gente, atentar ao edital. Edital é importante. Por que eu te falo isso? Porque tem muita gente que às vezes não se atenta ao edital, à especificação certinho dos prazos, à especificação certinho dos pagamentos,
a especificação certinha da exigência do produto ou do serviço que ele está pedindo. E aí, às vezes, você acaba participando de licitação que aí você depois não consegue atender. E aí você não consegue atender, aí você pode ter um problema de uma notificação, de uma multa administrativa, de uma multa ou de uma... às vezes acontece, dependendo do grau de multa, que você fica até, a sua empresa até algum período sem licitar com aquele determinado órgão. Então tem vários tipos de multa. Notificação, depois multa administrativa e depois multa em dinheiro mesmo. Então você tem que ficar atento sempre ao edital para que você não possa aí ficar fazendo licitação de qualquer jeito, tá? Então fica atento. Outra coisa importante que eu vejo também é as pessoas acompanhar o processo licitatório até o final, tá? Acompanhar o processo. Às vezes até um case de sucesso nosso aqui, que a gente teve, algumas licitações já aconteceram, de várias vezes a gente participar de licitação, ficar em segundo, terceiro, quarto, e aí o segundo, terceiro, nós estamos em quarto lugar, o terceiro colocado chegou para ele no momento da licitação, porque foi no outro dia, de repente fechou ali, foi para o processo de habilitação, e aí o pregoeiro suspende a licitação e vai voltar no outro dia lá às 9 horas. Ele vai falar no chat lá. E aí o abençoado do terceiro colocado não apareceu. E aí ele desligou lá, o computador dele não apareceu. E aí o que acontece? Chamou o segundo, não atendeu, chamou o terceiro, não atendeu, e chegou em quarto, nós estávamos lá. E aí a gente foi e atendeu o pregoeiro, e aí a gente foi habilitado. Então você tem que ficar atento. Quando você começa um processo, você tem que terminar. Porque corre o risco também de você tomar um processo administrativo, caso você não acompanhar o processo até o final. Não é você acabou a licitação ali, perdi a licitação, virar as costas. Tá? Então pode ser que a empresa que ganhou não atende. E aí você fica lá em segundo, terceiro, quarto, você precisa acompanhar o processo até o final, para que você não possa aí tomar nenhum processo. Então é importante que você fique atento à questão do processo, da proposta, sua até o final. Outra coisa importante também, que na tua proposta, que eu sempre falo, você, para não ficar perdendo tempo, se analise bem a proposta que você vai fazer. Claro, você vai fazer uma proposta competitiva que também não fique muito baixo, para que você não seja desclassificado por uma inexequibilidade de proposta, ou seu valor é tão pequeno lá que você não consegue depois prestar o serviço. Tá? O governo ele exige que você atenda aquele determinado serviço ou produto naquele determinado valor que você ganha. É claro que a gente vai falar um pouco mais para frente, depois nas nossas lives, sobre reequilíbrio, que você pode fazer, você tem direito a fazer, porque as coisas sobem, né? Então você tem o direito, mas eles querem que você realmente atenda naquele preço que você ganhou, e se você não tiver justificativa para aumentar, você vai ter que atender, senão você toma multa. Então, uma dica também importante que eu te dou, ficar atento com a sua proposta que você tá disputando. Não baixar ao ponto que você não consiga aí, talvez, atender a licitação depois, tá? Então é super importante isso aí. Tá, galera? Então, assim, nós estamos aqui já no 40 minutos da nossa live aqui. Queria passar um pouquinho para vocês dessas dicas das licitações. É muito assunto para a gente poder falar apenas numa live. Então eu queria convidar vocês, na próxima segunda-feira, nós vamos estar fazendo a nossa próxima live, também totalmente gratuita aqui no nosso Instagram. Então, para você que curtiu essa live aqui, ó, queria que você... Vai ficar gravada, tá? Lá no meu canal do YouTube. Então, para você que curtiu, divulga lá no nosso canal do YouTube, Marinho Licitação, tem lá nosso Instagram aqui, tem o nosso YouTube também, curte aí, a gente vai deixar esse vídeo também no nosso Instagram, para você curtir, de mandar para a galera aí, dos seus amigos que querem, precisa aumentar o faturamento da tua empresa e por algum motivo tá lá, né, patinando no varejo e não consegue, cara. Então é uma grande oportunidade para você trabalhar com o governo. A gente trabalha com o governo mais de 15 anos, tá? Então é importante que você divulgue esse vídeo nosso aí para ir para mais gente. Vamos ver se tem algumas dúvidas aí, vamos abrir para as dúvidas, que senão, né, vai tomar muito tempo. Tem dúvida aí, Lucas? Vamos lá. Qual livro indica para aprender sobre licitações? Vixe, cara, livros, cara, tem tantos livros. Deixa eu pensar. Cara, tem licitações na prática, tem, deixa eu ver qual mais licitações, método, nova lei de licitação, tem bastante livro. Tem muitos professores aí que lançam bastante livros aí que você pode estar procurando. Mas assim, você procurar, assim, varia muito daquilo que você quer e o momento que você está passando agora. Porque assim, ó, não adianta você também pegar um livro para você ler que fala de toda a nova lei de licitação, atualização de nova lei de licitação, sendo que você não sabe nem o que é licitação. Então, assim, pega o momento que você está hoje, procura algo
para você buscar um livro que você consiga entender o que ele está falando lá. Senão você vai começar a ler livro, porque tem muito livro de nova lei de licitação hoje, procura aqueles livros que falam da prática. Tá? Então tem bastante livro aí bem didático que fala só da prática aí de licitação. Tá? Se for falar de nova lei, você vai entrar na lei, aí você entra numa parte mais técnica e às vezes você vai ficar perdido, você não vai nem querer começar a trabalhar com licitação. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? O Pedro comentou aqui, aconteceu isso em uma licitação que participamos. O pregoeiro desabilitou o primeiro porque colocou o preço muito baixo. Então, e acontece. Então, gente, assim, ó, é importante que você apresente uma proposta que você dá conta de atender. Se você não dá conta de atender, o pregoeiro pode te desclassificar, porque ele tem noção dos preços. Então, você vai ser desclassificado pela sua proposta. Talvez ele peça que você comprove essa proposta aí, essa proposta que você apresentou, se realmente você vai ter capacidade de entregar. Então, isso que é legal hoje. Hoje o governo está muito preocupado, não só de comprar barato, claro que ele quer comprar barato, mas também ele não vai comprar ao ponto de você vender para ele, comprar um produto tão barato que você não vai conseguir entregar. Ele não quer esse tipo de problema, tem que chamar outro concorrente, outro segundo lugar, enfim, consequência disso aí. Tem mais algumas perguntas aí, Lucas? Vamos lá. Quanto tempo demorou para atingir um bom faturamento? Isso é relativo, vai depender muito, que eu sempre falo, do teu preço. Porque no final das contas, toda essa documentação, todo esse processo que você passou, às vezes as outras empresas também vão ter, tudo redondinho, tudo certinho. E sabe o que vai mandar muito para você? É o preço. Então, gente, você que trabalha com produto, não adianta você ficar comprando produto de distribuidor e querendo participar. Você não vai ser competitivo, porque as empresas que estão lá estão comprando de indústria, e às vezes até a indústria participa muito pouco, mas eles são muito competitivos. Então, para você ter sucesso, eu te falo assim, procura fornecedores e procura ter preço. Se você tiver preço, eu te falo, a gente tinha até um cliente hoje do nosso escritório lá, da Solicita Licitações, o nosso escritório de licitações, a gente tem mais de 30 segmentos onde a gente atua lá, um cliente hoje de produto hospitalar, ficou apenas 3 meses com a gente, ele hoje tem mais de 250 mil de faturamento, só que ele participa de 4, 5, 6 licitações todo dia. Então é o que eu te falo, se você tiver o máximo de produto possível, mais rápido você vai poder atingir. Agora, é claro, o mercado de licitação, você tem que ficar atento, tem que entrar com cautela, tem que entender o jogo, como é que funciona, para que você possa ir alavancando aos poucos. Mas eu te garanto aí, que se você começar hoje, trabalhar com licitação hoje, você pode ganhar às vezes uma licitação de 50 mil, de 100 mil, igual tem dispensa de licitação, 60 mil, você pode ir lá e já ganhar uma licitação de 60 mil, tá? Então vai variar muito, no final das contas, do teu preço. Qual empresa de aviso de licitação que você indica, Marinho? Deixa eu colocar aqui, tem bastante empresas, tá? Aí você vai variar muito de preço. Mas, um que a gente indica, depois, Lucas, vamos lembrar da gente colocar aqui, o Vitinho também tá ligado aí, pra gente colocar o link nosso, a gente tem um link de desconto com a Effect. Effect é uma, tá? Que é a nossa parceira também. Ela é um sistema super completo, tem muitas informações legais para quem está entrando, só que ela é uma ferramenta que é completa. Então você tem vários tipos de plano lá que você pode pegar, tá? E tem a outra também, tem a Licitanet, que é outra também, que custo-benefício ela é barata, só para filtro de licitação ela também te atende aí. Eu acho que hoje as duas que eu indicaria hoje, que ficaria custo-benefício para você, acho que as duas são legais. Mas procura que tem um monte, cara. Tem tanta... Hoje a gente recebe aí oferta de acompanhamento de licitação todo dia, tá? Mas as duas que eu te indico são parceiros, são a Effect e a Licitanet. A Effect é um pouco bem mais completa que a Licitanet, mas para você atender apenas nos filtros, a Licitanet, ela só praticamente, o papel dela é só esse. A Effect já é muito mais completo. Beleza? Mais algumas perguntas aí? Tenho contato de indústria de café, porém ele não interessa em fazer entrega fracionada pequenas. Tem licitação de café com volume maior para entrega? Tem. Cara, tem licitação de tudo quanto é preço que você imaginar. Só que o que é uma dica que eu te dou importante? Nesse caso, você tem que ficar atento aonde que é esse fornecedor seu, onde que é essa indústria. De repente, se essa indústria for perto de você, talvez facilite você fazer essa busca.
Você busca lá e traz para o seu depósito uma quantidade considerável e você vai entregando. Ou você manda de lá para lá. O que você faz? Pega a tua logística. Dentro do processo da licitação que você for disputar, coloca a tua logística. Quanto que você gastaria para você pegar uma transportadora e entregar dali, da onde ele está, da indústria, para lá, para o órgão? Então você tem que cotar, né? Porque acontece vezes de indústria, às vezes não entregar a quantidade, ele entrega a quantidade mínima, né? Mas é por isso que é importante você ter a licitação com algo recorrente. Você sempre está participando, porque, por exemplo, assim, ó, a maioria das licitações, elas são geralmente, galera, são atas, tá? Atas de registros. O que é a ata de registro de preço? Ata de registro de preço. A ata de registro de preço, ela nada mais é que um contrato que você vai ter por ano, e aí, naquela determinada ata de registro de preço, ela vai ter uma quantidade lá de 1000 café, por exemplo, para você te entregar. Só que ela vai pedir por ano, e todo mês ela vai estar te pedindo. Então, por isso que é importante você ir participando de licitação, ganhando e ganhando mais, cada vez mais licitação, e aí você vai cada dia mais e órgãos estarem te pedindo, aí automaticamente você vai criando um maior orçamento com a tua indústria e devagarinho ele vai começar a te entregar, tá? Mas essa é a dificuldade de indústria, que às vezes eles não conseguem entregar uma quantidade tão pequena, tá? E aí eu peço que você, melhor dica que eu te dou é cota logística que você gastaria, uma média mais ou menos que você entregar. Qual a sua recomendação? Serviços ou produtos? Cara, varia. Você é bom no quê? É o que eu falo, gente. Não adianta vocês inventarem algo que vocês não conhecem do mercado. Eu sempre falo assim, ó, que melhor dica para você é aquilo que você já faz de melhor. Porque até que você vai fazer serviço ou produto que você não entenda, primeiro você tem que entender do negócio. Porque, igual eu falei, é competitivo. A licitação é competitiva. Então, se você chegar lá sem entender direito esse mercado que você vai atuar, você já vai te dar um pouco de trabalho. Mas, assim, ó, dentro de serviço ou produto, é muito mais fácil você trabalhar com produto. Tá? Produto é muito mais tranquilo, é apenas distribuição, você vai ganhar a licitação, você ganhou a licitação, você vai comprar, você vai distribuir. Serviço já é um pouco mais complicado, depende do tipo de serviço que você for fazer, você tem que ter registro nos conselhos, então varia muito, mas se você quer uma coisa mais tranquila, eu te indico você trabalhar com produto, beleza? Galera, é isso aí, ó, a gente fez aí quase 1 hora de live, 50 minutos de live. E assim, ó, ativa aí, curte nosso vídeo aí, manda pra galera o máximo de pessoas que vocês conhecem aí para poder participar com a gente. E vou ficar muito grato, é uma live totalmente gratuita, que é realmente levar conhecimento para vocês, né? Um mercado que me fez crescer muito, né? E graças a Deus eu quero poder contribuir com isso também com vocês aí de forma gratuita. Então é importante que você divulgue pra galera para estarem acompanhando a gente, seguindo a gente no Instagram aí, tá? Quem não segue, Marinho Licitação, segue a gente lá e divulga pra galera. E ó, na próxima segunda-feira, então, eu tenho um compromisso contigo. Na próxima segunda-feira, às 19h30, vou ficar aguardando vocês aqui para mais uma live. E vou trazer um monte de conteúdo legal aí, tá? Beleza? Então eu aguardo vocês lá. Valeu, galera. Obrigado e um abraço para quem ficou até agora aí, tá? Obrigado por estar prestigiando a gente.